Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês compartilhem, dêem um like, se inscrevam, aperte o sininho e ajudem a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. Bom, a notícia de ontem, né, 8 de julho de 2020, é que o Facebook, ele desativou uma rede de contas ligadas ao clã da família Bolsonaro e dos deputados do PSL que ainda estavam apoiando claramente o presidente, que hoje está infectado pela Covid-19. Então, e aí foram 73 contas, 14 páginas, um grupo na rede social do Facebook e também no Instagram, que é de propriedade também do Facebook, de funcionários de gabinete do presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro e também de gente do PSL, né? Então, são páginas ligadas ao gabinete do ódio, né? A veiculação de notícias falsas e de uma série de calúnias, ofensas, mentiras que são divulgadas por esse pessoal, né? E isso se dá também no momento em que o Ministério Público já está investigando também os assessores, né, de Flávio Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro, naquele inquérito relacionado a Fabrício Queiroz e também a questão das fake news ali. Então isso fez com que um monte de páginas bolsonaristas fossem desativadas, né? Os vídeos aos montes, assim, de um ritmo bastante rápido, né? Mas provavelmente é possível que alguém tenha gravado esses vídeos, né? Esse material já deve estar circulando por aí, né? Se não pelas fontes originais, mas pelo menos por parte de outras pessoas que na época gravaram essas mensagens, né? Então, fanáticos por futebol lá fora, né? Realmente, né? Essa barulhada toda, né? Então, isso atrapalha um pouquinho, né? E o pessoal perturbando o sono dos trabalhadores, né? Então, mas voltando aqui à questão da postagem, né? Ultimamente os bolsonaristas estão sendo alvos de investigações, eles estão sendo desqualificados, né? E não só os bolsonaristas, mas os golpistas em geral, o empresariado, né? Teve uma notícia, né, do mesmo dia 8, da prisão de Ricardo, né, do empresário do Ricardo Eletro, né, que ele e a sua filha, né, deixa eu ver aqui, Ricardo, né, e aí ele, o fundador, né, o Ricardo Nunes, né, e a sua filha foram presos, acusados de sonegação fiscal, né? O nome da filha deixa eu ver aqui, Laura Nunes é a filha mais velha, né? E um irmão também do acho que é do empresário Ricardo Nunes, né? Ricardo Nunes, que chegou a aparecer nas próprias propagandas do Ricardo Elétrico, fazendo aquelas chamadas todas bombásticas, e aquelas chamadas que tinham uma locução
parecida com aquelas de chamadas de filmes, também das vinhetas da Jovem Pan, coisa assim. Era aquela vinheta bombástica, aquelas ofertas de impacto que as propagandas da Ricardo Eletro faziam, né, até pouco tempo atrás. Então, é uma queda de um dos empresários dentro desse estado de espírito que temos desde 2016 e mostra também que já um desgaste, mas não é um desgaste total, porque sabemos que a plutocracia também não vai querer repartir o butim para todo mundo. Então, esse golpe político de 2016 não vai entrar numa fase de altruísmo, de humanismo, de atitudes mais libertárias, mais democráticas, né? Apenas deve ser é como o lobo comendo lobo, né? Eu acredito que esse establishment político que foi instaurado em 2016 apenas ela vai tirar algumas pessoas incômodas, né? É o que eu imagino, porque se vê ali o Ricardo Nunes, que era um amigão do Luciano Huck. Luciano Huck também retirou a sua participação acionária da Madeiro, né, daquele Júnior Husky, né? Deixa eu ver aqui. Madeiro Júnior Dursky, Júnior Dursky. Não é Husky, não, é Dursky, né? É porque a pronúncia assim é a mesma e aí às vezes embola tudo. Então o Luciano Huck está querendo limpar a sua barra, né? Ele que em termos de filantropia, de caridade, ele é comparado a um conhecido médium espírita de Minas Gerais que na verdade nunca passou também de outro filantropo fajuto, porque ele queria usar a caridade para abafar suas acusações de fazer literatura fake, de apoiar a ditadura, de ser reacionário. Então, né, é um médium que faleceu em 2002 e é considerado ainda oficialmente símbolo de paz, de caridade, de amor ao próximo, mas nunca passou de um cruzamento de Bolsonaro, Aécio Neves e Luciano Huck do seu tempo. Um cara que fazia literatura fake vergonhosa. O que esse cara fez com Humberto de Campos, nenhum inimigo é capaz de fazer. Eu acho que nem se Lula morresse e digamos o Diogo Mainardi quisesse psicografar Lula, eu acho que ele nem ia fazer isso. Nem o Diogo Mainardi teria coragem de psicografar Lula se Lula de repente morresse, né? Então, psicografasse entre aspas, né? Digamos, porque trata-se não de psicografia, mas de psicografia fake. Pois é, então aí o Luciano Huck, que é uma espécie de médium de peruca da atualidade, então ele, com sua filantropia de resultados, né, como a do outro, lá de Minas Gerais, ele tá querendo limpar a sua barra, né? Então é aquela coisa, estão se arranjando os golpistas de 2016, o Michel Temer meio oscilante, ele tá apoiando o Bolsonaro, foi acusado até de ser um consultor informal, mas também dizendo que está defendendo a democracia, de que não quer saber, não aprova o caos, coisa assim, né? É uma coisa bem para refletir, para pensar, né? O Facebook também foi acusado de compactuar com as páginas bolsonaristas, né? Os algoritmos mais favoreciam as páginas de direita do que as de esquerda, né? E recentemente o WhatsApp, que é também do Facebook, cancelou páginas do PT, do Partido dos Trabalhadores, também acusadas de disparar fake news, que eu não acredito, né? Porque o PT pode cometer os seus erros, mas não
a ponto de ser chamado de um partido corrupto, de um partido mentiroso, de um partido sórdido, como a direita fica falando, né? E até a mídia de centro-direita tanto pregou que derrubou Dilma. Então, o Facebook só fez isso pressionado, né, pelas circunstâncias e também num contexto em que mundialmente as páginas de ódio do Facebook fizeram com que grandes anunciantes boicotassem o Facebook, não anunciassem na plataforma de redes sociais, como a Coca-Cola, como a Unilever, né, e tantas outras indústrias, tantas outras corporações. Elas também agindo de maneira tendenciosa, porque também não é por uma questão de humanismo, é por uma questão do pessoal pegar a carona em ativismos sociais, é uma onda de ativismos sociais que ocorre nos Estados Unidos e em outros países, inclusive no Brasil, que tomaram como gancho o movimento Black Lives Matter. E por isso que, de repente, todo mundo virou ativista. Embora apenas uma pequena parcela de famosos, de empresários, de políticos e outras personalidades é que realmente fazem ativismo. Tem que se ver a qualidade desse ativismo e o contexto em que esse ativismo é inserido. Né? Porque nem todo mundo que se diz ativista é ativista, mas a qualidade de certos famosos, de certas celebridades no ativismo pode ser considerada dependendo da forma como eles realizam esse ativismo. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, né? Fiquem em casa, não se arrisquem a romper o isolamento social, ou só saiam quando for estritamente necessário. Não se iludam, porque no Brasil está havendo a ilusão de volta à normalidade, mas essa é só uma ilusão, até porque a Covid-19 está matando de maneira cada vez mais rápida. Um grande abraço e até lá!